Pastor Joaquim vai estar fazendo a oração pelo servo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar ao Senhor. Não que ele já não é abençoado, ele está mais que abençoado, né, em nome de Jesus. Mas é de costume nós orarmos, né, para o pregador. Então isso nós faremos em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, eis aí, meu Deus, o teu servo, ao qual o Senhor, Pai, confiou a ele, meu Deus, nessa noite, Pai, de trazer, papai, a palavra, papai, aos nossos corações aqui, meu Deus, na tua casa, porque sei, meu Pai amado, que o Senhor, Deus já tem falado com ele esta palavra. Vem, papai, diretamente do trono do Senhor ao encontro do coração dele, para ele transmitir, meu Deus, ao nosso coração, Pai. Então, Senhor, prepara cada um de nós para ouvir, papai, a tua boa palavra, Senhor. Usa o teu servo como o Senhor já tem usado, oh Pai, várias vezes, Senhor. Oh Deus, na tua casa, Senhor, meu Deus, que ele, papai, nesta hora venha, Senhor, diminuir e o Senhor cresça, Pai, no nome de Jesus. Receba, Pai, o teu servo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, podemos assentar. Os irmãos que estão de pé, podem sentar. Em nome de Jesus. Meus queridos, hoje nós estamos quinta-feira de bênção e de vitória. Deus já falou conosco através dos louvores. Podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. A presença de Deus é real neste lugar. Eu amo vir adorar o Senhor aqui. Eu amo visitar os irmãos. Eu sempre falo com o Josemar, às vezes fica mais difícil com o convite, né? Quando o convite é estabelecido fica mais fácil. Nós temos alguns trabalhos nas nossas congregações também, mas quando nos convida, eu sempre falo para ele, a minha agenda é sua, né? Porque no momento em que nos convida, seja para louvar, seja para trazer a palavra de Deus, eu amo estar aqui, amém? Aqui é a minha casa. A minha esposa chegou para mim e falou assim, você vai pregar sem gravata? Eu falei bem assim, lá eu me sinto em casa. E lá não são religiosos não, lá são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque muitos religiosos que às vezes quando você está sem gravata, vê um costume seu sempre com gravata, né, irmão? Aí fala assim, o irmão está afastando os caminhos do Senhor, sempre pregava com gravata e agora não está mais. Irmão, a gravata ela não prega, o que prega é o Espírito Santo de Deus que prega através das nossas vidas, amém? E eu conversando com o Josemar ali, eu queria saber se de fato eu estava debaixo da bênção, né, pastor? E aí ele falou assim, irmão Gilvan, você está em casa, você pode ficar à vontade. Então, se porventura tivesse alguma dúvida na minha mente, que eu sabia que já não tinha, mas se porventura ficou alguma dúvida, no momento que eu conversei com ele ali, toda a dúvida caiu por terra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para o religioso que tudo é pecado, né? Mas aqui para os verdadeiros adoradores, não. Nós estamos aqui para juntos adorarmos e exaltar o nome do Senhor. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, livro de Números. Nós estaremos lendo o capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós estaremos lendo o versículo de número 26 até o 29. Glória a Deus. Aleluia. Números, capítulo de número 11. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Sonoplasta, por gentileza, diminui só um pouquinho da anestesia para mim. Aleluia. Glória a Deus. Menos. Números capítulo 11, versículo de número 26. Vamos
Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então o Senhor desceu na nuvem, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-los. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Amém? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Meus queridos e amados irmãos, essa leitura bíblica no livro de Número é uma leitura conhecida. Todos nós já ouvimos alguém pregar sobre esta passagem bíblica, falando sobre os 70 escolhidos por Deus, ou até mesmo 70 escolhidos por Moisés, mas direcionado por Deus. Haja visto que os 70, eles foram escolhidos por Moisés, só que os 70 foi direcionado por Deus. Podemos entender aqui nesta passagem bíblica que não adianta ser escolhido pelo homem, mas não ter o reconhecimento de Deus. Não adianta o homem te escolher porque você é bonito, porque o seu dízimo é alto. Não adianta o homem te escolher, mas não ter o chamado de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que é escolhido pelo homem, mas não tem a testificação de Deus no seu ministério. Haja visto que o que mais acontece hoje em dia é isso em nosso meio. É muitas pessoas serem escolhidas. Às vezes tem pessoas que batem no seu peito por causa de uma carteirinha, ou até mesmo por causa de uma denominação, ou por causa de uma consagração humana. Mas nós podemos entender que o homem não consagra ninguém. Às vezes o homem pode reconhecer, mas a consagração verdadeira, ela vem de Deus. Ah, pastor, olá, pregador, seja como você entende. Mas você tem base bíblica sobre isso, do que você está falando? Tenho. Tudo que nós falamos ou tudo que nós pregamos tem que ser direcionado por Deus. Você tem que ter base bíblica em tudo que você fala, irmão. Porque se a pessoa duvidar, você aplica a palavra. E uma vez que a pessoa vai crer na palavra, ele vai acreditar no que você está pregando. Haja visto que é possível sim ser separado pelo homem, mas uma vez que ele é separado pelo homem, ele tem que sim ser consagrado por Deus. O homem separa, mas Deus consagra. O homem escolhe, mas Deus testifica. Ah, eu sou escolhido por homem, eu fui levantado pelo homem, mas será que você é testificado por Deus? Será que o seu chamado, o seu ministério tem a testificação de Deus? Será que Deus está aprovando o teu ministério? Porque ser separado é muito fácil. Eu quero ver ser aprovado por Deus. Muitas pessoas é separado, mas eu quero ver ser aprovado. Jesus falou: muitos são separados, mas poucos é escolhido. Por quê? Porque muitos podem ser separados pelo homem, mas são poucos que devem ser sim escolhidos por Deus. Jesus morreu pela humanidade, Jesus morreu pelo mundo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que
dizer: olha, eu profetizei em teu nome, eu fiz prodígios, sinais e maravilha. E Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Então quer dizer, a pessoa era escolhida, porque pregava, cantava, louvava, mas no último tempo, no último dia, no último momento, Jesus vai dizer para essa pessoa que foi separada e que foi escolhido, mas que não teve a testificação de Deus. E Jesus vai dizer: apartai que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. O que eu aprendo com isso? Tem pessoas que é escolhido pelo homem, mas está vivendo no pecado. E uma vez que está vivendo no pecado, Deus não vai testificar o seu ministério. Tem pessoas que é escolhido sim, irmão. Mas se a pessoa vive de qualquer maneira relaxadamente, que tipo de avivamento é esse que nós dizemos que somos escolhidos, mas que nós não temos uma vida espiritual separada com Deus? Que tipo de evangelho é esse que muitas vezes nós pregamos sobre santidade, mas nós vivemos uma vida de pecado? Que tipo de avivamento é esse que nós queremos, que pregamos sobre o amor, e quando de fato o irmão precisa de nós viramos as costas e fingimos que nada está acontecendo? Que tipo de avivamento é esse? É isso que Jesus vai falar no último dia. Mas voltando para o livro de Números, Moisés viu, pastor, que a carga estava pesada. Moisés viu que o povo que Deus havia escolhido para sair do Egito em busca da terra prometida, segundo o historiador Flávio Josefo, saiu de lá, pastor, do Egito. 2.710 judeus que saiu do Egito em busca da terra prometida. Segundo a Bíblia, de todos aqueles que saíram de lá, de 2.710 que foram escolhidos para sair do Egito, só 2 entraram na terra prometida, só Josué e Caleb. Então, de 2.710 judeus que saíram do Egito, daqueles, só 2 entrou na terra prometida. Podemos entender que o homem separa, mas quem escolhe é Deus. O homem separa, mas quem testifica é Deus. Muitas pessoas olham para mim e falam bem assim: mas você não tem pulmão de pregador, você não tem estrutura de pregador, você não tem uma verbalização teológica de pregador. Aí eu falo: mas eu preciso de tudo isso para pregar o evangelho? Não! Eu não preciso de ter um pulmão de pregador para pregar o evangelho. Eu não preciso ter uma verbalização teológica para pregar o evangelho. Nada contra quem faz teologia. Só que nós estamos vivendo, irmão, nos últimos dias, onde os pregadores do século 21 estão vomitando teologia. É só a mensagem de prosperidade, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa. Mas ninguém traz uma mensagem direta do trono de Deus, que chega para nós e fala: olha, você, pregador, que está agindo dessa maneira, Deus manda te dizer: toma vergonha nessa tua cara e se converte de verdade. É impossível ouvir uma mensagem dessa, porque os pregadores não têm coragem de falar. Se Deus te usar para mandar eu descer do altar, irmão, se for Deus que está falando, eu desço. Agora, se Deus não falar, você vai pagar o preço. Porque julgar o nosso ministério é fácil. Eu quero ver estar debaixo da posição e debaixo da graça de Deus para anunciar o evangelho. Não é fácil. Pregar sobre santidade é fácil, mas viver o nível de santidade é que não é. Pregamos sobre avivamento, mas será que de fato estamos vivendo o verdadeiro avivamento? Moisés vê, pastor Marcos, que a carga estava pesada. Moisés viu que a carga estava pesada. E ele viu que ele, como líder do povo que saiu do Egito, ele viu que ele, como líder, não poderia carregar aquela carga sozinho. Moisés entendeu que a carga estava pesada e que ele não poderia fazer a obra de Deus relaxadamente de qualquer maneira. O que ele chega para Deus e fala: Deus, a carga está pesada. O teu povo está pesado sobre meus ombros. O teu povo está me oprimindo. Alguns deles que saíram do Egito estão querendo comida. Eles estão querendo voltar novamente para o Egito, comer cebola e pepino. Muitas pessoas, irmão, nos nossos dias querem voltar para trás para comer cebola
sonho, quer ser escravo novamente de Faraó. Irmão, a Bíblia diz em Lucas: se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você não é digno de nada se você olhar para trás. Tem muitas pessoas que têm um ministério nos seus ombros, têm uma responsabilidade na obra do Senhor, e agora porque viu que a carga estava pesada, porque fazer a obra de Deus da maneira correta não é fácil, fazer a obra de Deus em santidade não é fácil, fazer a obra de Deus sinceramente não é fácil. E aí depois que você viu que tudo isso está pesando sobre os seus ombros, o que você tem que fazer? Vai carregar sozinho? Porque nem Moisés conseguiu, irmão. Moisés falou: Deus, a carga está pesada, separa homens aí para poder me ajudar a carregar a carga, porque a carga está pesada. Moisés sentiu, irmão, o peso do ministério nos seus ombros. Todo escolhido de Deus, que é escolhido verdadeiramente por Deus, ele sente o peso do ministério nos seus ombros, porque ele tem que fazer a obra de Deus com sinceridade, com respeito, dar testemunho que ele é homem e mulher de Deus. Aonde ele pisar a planta dos seus pés, as pessoas têm que olhar para ele e ver Deus na vida dele. Você tem que estar na empresa e quem olhar para você, vê Deus na sua vida. E é fácil? Não. Moisés viu que a carga estava pesada. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, está difícil carregar a carga, eu preciso que o Senhor me ajuda. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te ajudar, eu vou aliviar a carga sobre os teus ombros. Separa para mim aí, Moisés, 70 homens. E a Bíblia diz que Moisés separou 70 homens. Quando Moisés separa os 70 homens, Deus chega para Moisés, e Deus não repartiu o Espírito de qualquer maneira. A Bíblia diz: do Espírito que está em ti, Moisés, vai ser dividido para os 70. Do Espírito que estava sobre Moisés, irmão, a unção que Moisés tinha, a glória que Moisés carregava, foi repartida para os 70. Moisés viu que a carga estava pesada, pastor, mas Moisés tinha ministério para poder ungir e separar ainda 70 homens para fazer a obra do Senhor. Olha a unção que Moisés tinha, olha a graça que Moisés carregava. A Bíblia diz que quando Moisés separa os 70 diante de Deus, a Bíblia diz que Deus desce numa nuvem. E quando Deus desce nessa nuvem, a Bíblia diz que do Espírito que estava sobre Moisés, repousou sobre os 70. Só que o que eu acho interessante, pastor, é que os 70 escolhidos por Moisés, não estavam todos os 70 juntos. Naquele dia que Moisés separou os 70, tinha 68 dentro da congregação, dentro do arraial, dentro da congregação. E a Bíblia diz que quando Deus desce na nuvem, irmão, aqueles 68 começaram a ficar cheios da presença do Senhor. Os 68 ficaram possuídos da glória de Deus. Deus derramou sobre aqueles 68 a presença do seu Espírito. Os 68, segundo a Bíblia, começou a pular e a profetizar. Eles ficaram cheios da presença do Senhor. Eles ficaram cheios da graça de Deus. E a Bíblia diz agora que tinha do lado de fora do arraial, no momento em que Deus separa, no momento em que Moisés separa os 70, Deus derrama do seu Espírito sobre os 68 que estavam ali dentro. 2 estavam do lado de fora do arraial, era Eldade e Medade. Só que a Bíblia diz, pastor Marco, que quando Eldade e Medade, do lado de fora do arraial, Josemã, quando os 68 receberam a graça de Deus, eles começaram a dançar e a bailar na presença do Senhor Deus, para poder ajudar Moisés no ministério. Aqui eu entendo, irmão, que nós somos cheios de Deus, não é para ficar falando mal do nosso líder espiritual. Nós somos cheios de Deus, não é para ficar falando mal do nosso ministério onde nós congregamos. Nós somos cheios de Deus, não é para ficar falando mal da liderança, é claro que não. Os 68 foram cheios da presença de Deus, pastor Marco, para poder ajudar Moisés a carregar a carga.
Hoje em dia, irmão, quando a gente entende que é cheio do Espírito Santo, a gente quer sair falando mal da vida dos outros. A gente quer sair falando mal do ministério, porque nós entendemos que somos cheios do Espírito Santo. Mas quem é de fato, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele não sai falando mal do seu ministério, ele não sai falando mal do pastor. Os 68 não sai falando mal de Moisés. O que eu acho mais interessante aqui, pastor Marco, é que esse líder chamado Moisés entendeu que a carga não poderia ser carregada somente por ele. Eu acho lindo quando o pastor Marco reúne toda a igreja e coloca todo mundo para trabalhar, irmão. Eu acho lindo isso. E o que eu acho interessante é que mesmo todos vocês trabalhando para o reino, ele não dá as costas para o ministério. Todos os dias que tem alguém dirigindo um trabalho aqui, ele está sentado ouvindo. E depois, se tiver alguma coisa para corrigir, ele corrige no secreto ou no particular. Líder de verdade não entende o ministério dos seus liderados. Tem líder que está deixando a obra de Deus sofrer, porque quer carregar a obra sozinho. Tem líder que bate no peito e acha que só porque ele é homem de Deus e carrega no seu peito um crachá colocado no nome pastor, ele entende que ele é melhor do que os demais irmãos, e ele não é. O que eu acho interessante aqui na vida de Moisés, irmão, é a humildade na vida de Moisés para entender que a carga estava pesada e que ele precisava de ajuda. E o que eu acho interessante é que Deus derrama da sua presença sobre os 68 que estavam dentro da congregação. Só que a Bíblia diz que do lado de fora, quando os 68 aqui foram cheios da presença de Deus, do lado de fora, Eldade, Medade e pastor Marco recebe a graça de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Eldade e Medade, eles começam a pular e a profetizar do lado de fora do arraial. Tem gente que quer pular e profetizar só do lado de dentro do arraial. Tem gente que quer ser crente só dentro da igreja. Tem gente que não consegue dar testemunho no trabalho de crente. Tem gente que não consegue dar testemunho na escola de crente. Mas a Eldade e Medade conseguiu mostrar que eles eram homens de Deus do lado de fora da igreja. Foi do lado de fora que Eldade e Medade foi cheio do Espírito Santo. Irmão, como que é o teu ministério do lado de fora da igreja? Como que é o teu ministério quando você não está na frente do pastor Marco? Como que é o teu ministério lá fora, quando ninguém está te vendo? Como que você se comporta na sua escola, no seu trabalho, na sua academia? Como que você se comporta? Eldade e Medade foram cheios do Espírito Santo. Agora sabe o que é que eu aprendo, irmão? Sempre vai haver esses em nosso meio. A Bíblia diz que quando Eldade e Medade começaram a pular e a profetizar e a ser cheios do Espírito Santo, veio dois servos de Josué. Quando esses dois servos de Josemã, veio Eldade e Medade pulando e profetizando, cheio da graça de Deus, eles vão até Josué, porque eles não poderiam ir direto a Moisés. Quem poderia chegar diante de Moisés era só Josué. Então a causa era levada para Josué, Josué pegava aquela causa e levava para Moisés. Aí a Bíblia diz que dois servos de Josué viram Eldade e Medade pulando e profetizando. Eles chegaram diante de Josué e falaram: olha, Josué, tem dois homens lá fora fazendo escândalo. E o que eles estão fazendo, Josué? Eles estão pulando e profetizando. Irmão, pular e profetizar cheio da graça de Deus é escandalizar? O que é escandalizar? Ser cheio de Deus ou depois pregar em adultério? O que é escandalizar? Ser cheio de Deus ou sair daqui falando mal da mensagem, falando mal de tudo que aconteceu? O que é pior? Ser cheio de Deus, porque sempre vai haver alguém em nosso meio para dizer: olha, você viu que meninice? Você viu aquele jovem daquela maneira dando lugar para Deus? Você viu? Aquilo ali é criancice. Irmão,
que eu fazia era criancice, era meninice. Porque quem não conhece não entende. Quem não sabe de onde Deus te tirou, não entende por que você se entrega a Deus dessa maneira no culto. E aí quem não conhece, não entende, vai sempre falar mal da maneira que Deus te usa. Agora só vai reconhecer, Josemã, da maneira que Deus nos usa, quem conheceu o nosso passado e soube da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Só vai entender e reconhecer o teu ministério quem te conhece de verdade do passado. Esses jovens chegam até Josué e falam que a Eldad Medad está pulando e profetizando, escandalizando. Josué recebe a notícia, e quando Josué recebe a notícia, a Bíblia diz que Josué vai até Moisés e leva essa causa diante de Moisés. E aí Josué chega para Moisés, e aí o versículo 27, então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Ah, meu senhor Moisés. E Moisés disse, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme de mim, Josué? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Tem pastores que ele está na frente do ministério. Só que aí o que acontece? Deus começa a fazer um rebuliço dentro da congregação e Deus começa a usar os pequenininhos. Só que sempre vai chegar alguém, irmão, para o nosso pastor e falar mal de nós. Sempre vai chegar alguém enviado pelo inimigo para dizer: olha, pastor Marcos, você viu o que Josemã está fazendo? Você viu o que fulano de tal está fazendo? Sempre vai aparecer alguém para poder tentar destruir o teu ministério. Só que aí sabe o que é que Moisés fala para Josué? Tens tu ciúme de mim, Josué? Porque, irmão, tem líder que tem ciúme do outro líder. Quantas pessoas têm ciúme de você? Da maneira que Deus te usa, da maneira que Deus te escolheu, da maneira que Deus te capacita. Quantas pessoas têm ciúme da maneira que Deus te separou? Tem pessoas, irmãos, que você chegou agora na igreja e por milésimo de segundo Deus começa a te honrar, Deus começa a te usar. E aí sabe o que acontece? O pastor Marcos chega para você e fala assim: olha, eu vou te colocar na frente da liderança dos varões. Você agora vai começar a conduzir os varões. E aí tem irmão que já está lá há muito tempo, que não tem compromisso com a obra, quer viver a vida de qualquer maneira, e Deus não separa alguém que quer fazer a obra dele relaxadamente. Jeremias 48:10, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É Bíblia, irmão. E aí quando Deus mostra para o pastor Marcos, e o pastor Marcos vê Deus na sua vida, aí vai lá e te separa, vai lá e te unge, e derrama o óleo sobre você. E aí sabe o que é que aparece? Os ciumentos de plantão, eles já estavam lá. Só que quando você recebe a unção, o ciúme dentro dele se manifesta. E ele não consegue esconder que de fato ele está ciumando da maneira que Deus está te usando. Irmão, quantas pessoas têm ciúme da maneira que Deus nos usa? Quantas pessoas, pastor Marcos, queriam estar em seu lugar e não está, e por isso tem ciúme da maneira que Deus te usa? Quer pregar sobre o apóstolo Paulo com eloquência e com maestria? Estuda a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia sobre o apóstolo Paulo, quando você vê o pastor Marcos pregar com toda a eloquência, hein, Josemã, você vai ficar com ciúme. E aí eu chego para o Josemã e posso falar assim: tens tu ciúme do pastor Marcos, Josemã? Estuda a Bíblia, vai para a Bíblia, está entendendo? Mas aí quando nós entendemos que Deus usa ele pela graça e pela misericórdia, queremos fazer da mesma maneira, irmão, ou melhor. E é Bíblia isso, irmão, é bíblico. Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Pregar sobre o apóstolo Paulo com um cacuete do pastor Marco não é pecado não, irmão. Você está imitando o seu pastor. Josué imitava Moisés. Tudo que Moisés fazia, Josué fazia da mesma maneira. Até porque é por isso que Josué é o sucessor de Moisés, irmão. Só que você não pode
pode desejar a morte do seu líder para estar no lugar dele. Eita! Irmão, isso aqui dá uma mensagem. O que tem de segundo desejando a morte do primeiro para estar no lugar do primeiro? Irmão, vocês acham que é mentira? Vocês acham que isso não acontece não? Aqui pode não ter esse conflito de cadeira, porque aqui nós somos salvos em Cristo. Mas tem congregações aí fora que você vai pregar que as cadeiras é desejada. Uma vez eu fui pregar em um lugar que tinha uma cadeira separada. Ninguém poderia sentar naquela cadeira. E aí eu cheguei e não sabia, sentei na cadeira. Aí chegaram para mim e falaram assim: não, irmão, isso aqui você não pode sentar não, porque essa cadeira é do anjo. Eu falei: qual anjo, irmão? Que anjo? Se é do anjo, então o anjo chegou na hora certa. Só é um anjo com uma cor mais diferenciada, mas é um anjo. E aí? Mas era do anjo da igreja e não poderia sentar. Sabe o que se torna isso? Adoração ao anjo da igreja, irmão. Nós não podemos adorar o nosso líder espiritual. Está entendendo? Porque nós já temos um líder maior que é Jesus Cristo. Só que tem congregações por aí, que não me convém falar aqui, que tem primeiro, segundo e terceiro dirigente. Estou falando sobre ciúmes com o líder. Tens tu ciúme de mim, Josué? Quem fala é Moisés. Então, no contexto bíblico, estou da maneira correta, sim. Aí a Bíblia diz, irmão, que quando Moisés fala isso para Josué, a gente entendia que Josué não tinha ciúme. Só que Josué estava querendo privar a obra de Deus. Josué estava querendo preservar a obra do Senhor. Mas aí fora, irmão, o que tem de segundo que não aceita o primeiro, o que tem do terceiro que não aceita o segundo, o que tem de cooperador que está querendo o lugar do primeiro. Eu estou falando do que está acontecendo no nosso meio. E isso também é avivamento, irmão. Trazer esse tipo de avivamento para dentro de nós. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos avivados e não estamos. E achamos que avivamento é só pulo, alegorias, e não é só isso. Está entendendo? Mas tem isso sim em nosso meio. Acontece isso em nosso meio. E eu não vou muito longe não. Aí a Bíblia diz que quando Josué chega para Moisés e fala: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Já estou finalizando. Aí Moisés fala para Josué assim: olha, tomara, Moisés fala para Josué, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Irmão, a alegria de um líder, ou a alegria de um pastor, é ver toda a igreja, irmão, cheio do Espírito Santo. A alegria no coração de um pastor, de um líder, é saber que toda a igreja tem um dom espiritual, e que aquele dom que ele tem é usado para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Aí Moisés fala: que dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Agora imagina comigo, se todo Israel fosse cheio do Espírito Santo, era menos fofoca, era menos disse-me disse, era menos inveja. Está entendendo? Porque tudo isso acontece no nosso meio. Sabe por quê? Porque está faltando muitas das vezes em nosso meio nós ser cheios do Espírito Santo. Está entendendo? Precisamos buscar a presença do Espírito Santo, irmão. Porque uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos ciúme de ninguém. Moisés fala para Josué: tens tu ciúme de mim, Josué? Quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo em 1 Samuel, quando Davi se alegra na presença de Deus. Quando Davi começa a dançar e vai lá na presença da arca, que estava entrando para Jerusalém, era o sonho de Davi. Davi fica cheio do Espírito Santo, Davi fica cheio da graça de Deus.
Davi agora se enche de um avivamento diferenciado. E quando Mical vê Davi de cima da janela, cheio da presença de Deus, ela começa a dizer que Davi está escandalizando. Irmão, sempre vai aparecer alguém, quando você ser usado por Deus, para dizer que da maneira que Deus está te usando, não é certo. Sempre vai aparecer, sempre. Mas por mais que Mical se levante contra Davi, por mais que esses dois moços se levantem contra Eldade e Medade, continue na posição. Continue na posição. A base bíblica, quando eu te falo que Deus, que o homem separa, mas quem escolhe é Deus, 1 Samuel, Deus fala para Jessé, ao profeta Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé como rei. A Bíblia diz, pastor Marco, que quando o profeta chega na casa de Jessé, ele começa a olhar pela aparência. E aí quando ele começa a olhar pela aparência, aparece quem? Aparece Abinadab, aparece Samar, aparece Eliabe, aparece todos os filhos de Jessé, passam todos eles. Só que quando Samuel vai ungir, porque ele começa a olhar pela aparência, porque tem muitas pessoas, irmãos, que está separando alguém para o ministério, porque está olhando a aparência, olha por fora, está focado por fora, a visão dele é por fora, só que a visão de Deus é por dentro. O homem quer olhar pela aparência, só que Deus está olhando é por dentro. Está entendendo? De que maneira você foi separado? Você foi separado por Deus porque alguém te olhou pela aparência, ou porque de fato Deus viu a presença dele na sua vida? Eu fiz o curso de diácono. Paguei tudo direitinho. Finalizamos o curso de diácono. Só que antes da consagração, no concílio pastoral, precisava de uma votação dos presbíteros. O que o ministério fez? Adiantou a consagração dos presbíteros antes de finalizar o curso de presbítero, porque eles precisavam da votação. Então quer dizer, os presbíteros que foram ungidos e separados naquela época, eles não estavam capacitados. E aí os diáconos, que é o primeiro passo do degrau da escada, que é o ministério mais rejeitado dentro da igreja, não por muitos líderes, porque aqui nós temos aqui nós não podemos generalizar, porque os obreiros daqui de fato têm valor sim, o seu líder te valoriza, mas tem alguns lugares por aí, que o diácono não significa nada, porque é o primeiro passo do ministério. E aí nós como diácono finalizamos o curso e cadê a consagração? Uma certa vez eu orando ao Senhor, cheguei no ministério, aí uma irmãzinha daquele do coque, eu orando a Deus falando sobre a minha consagração, e Deus usou essa irmã para falar para mim: eu já te consagrei dentro do ventre da tua mãe, não te preocupes por consagração humana. Eu falei: Deus, existe consagração humana? E eu fui para a Bíblia, e Deus falou: existe. Quantas pessoas querem separar e querem consagrar, mas eu não estou assinando embaixo? Era o que Samuel ia fazer. Samuel foi ungir Abinadab e Deus falou: opa, não é este o meu escolhido. Para Samuel era Abinadab escolhido por Deus. Quando ele foi derramar o azeite, Deus falou: não é esse o meu escolhido. Aí passou Samar, passou Abinadab, passou Samar. Aí depois, quando passam todos os 7 filhos, eles falam assim: porventura acabaram-se os teus mancebos? E aí Deus fala: não. E aí ainda falta quem? Ainda falta o menor. E onde era que o menor estava? O menor estava no campo, trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu pai, as malhadas. Eu fui estudar sobre a ovelha malhada, eram as ovelhas rejeitadas, eram as ovelhas que nasciam com doença, eram ovelhas que nasciam com problema. Davi estava lá cuidando das ovelhas, rejeitado por tudo e por todos. Porque quando o profeta, como o pai sabia que o profeta ia chegar, pegou o menorzinho da casa e mandou ele trabalhar, cuidar das ovelhas. E aí Deus falou bem assim: olha, o meu escolhido está no campo.
cuidando das ovelhas. O escolhido de Deus não era aqueles que estavam dentro da casa de Jessé naquele dia, mas o escolhido por Deus era aquele que estava no campo pastoreando as ovelhas. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos? O homem pode olhar pela aparência e ungir, mas quem testifica o nosso ministério é Deus. Amém? Deixa cada dia mais e mais o seu ministério ser testificado pelo Senhor. Às vezes tem alguém que fala para mim assim: eu posso colocar como aqui no flyer, eu coloco pastor, eu coloco evangelista. Eu falo assim: coloca para mim aí, cooperador. Acabou, irmão. Quando você não deixa a nomenclatura do cargo entrar no seu coração, porque quando entra, pastor, o egocentrismo vai lá na frente, e através do egocentrismo você tira a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu falo assim: coloca aí cooperador. Dentro do meu ministério eu sou cooperador, irmão. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro dirigente. Eu sou lá o quarto, eu sou cooperador. Cooperador, eu coopero com a obra. E quem mais aparece? Não precisa nem falar mais nada. Está entendendo? Tem hora que o meu pastor, o primeiro, fala assim: vai me representar em tal lugar. Ele tem o segundo e o terceiro, mas ele manda o cooperador me representar. Por que isso? Os irmãos já pararam para entender? Às vezes muitos podem achar que está capacitado, mas quem é capacitado é aquele que Deus escolheu. Está entendendo? Você é escolhido por Deus. Você é capacitado por Deus. Deus te escolheu, irmão. Você não precisa que ninguém bata no seu ombro e fale: olha, eu sou contigo. Não. Você precisa que Deus faça isso com você. Porque o homem bate no seu ombro e fala: eu sou contigo, e quando as coisas apertam, ele dá as costas e vai embora. Mas Deus não. Deus nunca vai te abandonar. Quantas das vezes eu fui abandonado pelo ministério, mas nunca fui abandonado por Deus. Podem todos te abandonar, mas Deus, irmão, nunca vai te abandonar, porque Ele te escolheu. Você é escolhido por Deus. Amém? Podemos ficar por aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando em nome de Jesus, derramando a sua graça sobre as nossas vidas e nos capacitando cada dia mais e mais para a glória do seu santo e poderoso nome. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, ensinamento para nós, avivando nossa vida, nossa alma, né? Que nós possamos aprender com Jesus, com Deus. É Ele mesmo que nos escolhe, né? Eu também tenho passado